Aleluia. Saúdo a igreja, saúdo os irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Vamos falar sobre a estrutura e o funcionamento do sistema discipulado que pretendemos implantar aqui a nível de Luanda. Amém? E eu quero já aproveitar e dizer para os irmãos que serei breve. Amém? Teremos de voltar aqui amanhã e, portanto, vou procurar resumir e também não temos muito para falar. Amém? Amém. Aleluia! Amém! Louvado seja Deus. A estrutura do sistema de discipulado da CEU. O sistema de discipulado da CEU visa orientar e facilitar o processo de formação espiritual de novos crentes dentro da igreja. Procura dar ênfase na educação bíblica, no crescimento espiritual. O discipulado envolve não apenas o ensino das Escrituras, mas também a vivência prática da fé, promovendo um relacionamento mais profundo com Deus e com a comunidade de fé. Os elementos da estrutura do discipulado da CEU. O primeiro elemento é falar do mestre. Quando se fala de discipulado, tem que existir o mestre. O mestre aqui é Jesus. Aleluia? No discipulado cristão, tanto o discipulador como o discípulo devem ser necessariamente seguidores do mestre Jesus. O discipulado tem Jesus como centro. Ele é o modelo a ser seguido, o mestre que ensina e o propósito final. Não buscamos nos moldar a padrões humanos, mas a imagem de Cristo, para refletir seu caráter em nossa identidade, virtudes e ações. Amados irmãos, no trabalho de discipulado a nível da igreja, eu falo na igreja no geral, no sentido bíblico do termo, todos os cristãos são discípulos, ou pelo menos devem ser discípulos de Jesus. Aleluia? Amém. Foi a Antioquia o lugar onde os cristãos passaram a ser chamados de cristãos, os discípulos de Jesus. Quer dizer que o nosso mestre é Jesus Cristo. Cada um de nós, e conforme já foi dito aqui, devemos, depois desse relacionamento com o Senhor, depois da nossa conversão, depois de sermos transformados, nós temos o dever de ajudar outros também a entrarem neste processo. Mas, amados irmãos, muito mais de ligar essas pessoas que nós discipulamos a nós, devemos fazer com que essas pessoas sejam ligadas a Cristo. Cristo é que é o mestre. Cristo é que é o modelo. Aleluia! Dos modelos. Portanto, amados irmãos, todo discipulador, e estamos aqui a ser convidados, desafiados, incentivados a sermos todos discipuladores, devemos ter em conta a pessoa de Cristo. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Amém. Não devemos vincular as pessoas a nós. Não devemos prender as pessoas a nós. Mas devemos fazer com que as pessoas, os novos convertidos, as pessoas que nós ajudamos nessa caminhada cristã, a terem um vínculo com Cristo Jesus. Terem uma aliança com Cristo Jesus. Aleluia! Ele é o padrão, Ele é o modelo. Amém? Mais do que uma prática, o discipulado é um chamado para viver em comunhão íntima com o Mestre, que é Jesus Cristo, a fim de refletirmos sua essência em todas as áreas das nossas vidas. O discipulado, algumas coisas que estamos aqui a repetir e vamos repetir sempre, já foi falado aqui pelo evangelista.
O discipulado não se resume em dar aulas dos manuais de discipulado. O discipulado é vida, é companheirismo, é andar com o irmão, é andar com um novo convertido. Quando nós discipulamos, ensinamos através das lições bíblicas, mas ensinamos também pelo exemplo. Aleluia! Pela caminhada. Discipulado é companheirismo, é andar junto. É uma vida, é uma prática, é algo contínuo. Amém? Não se trata apenas de aprender sobre Jesus, mas de caminhar ao seu lado, buscando diariamente ser transformado à sua imagem. O discipulado molda o nosso caráter, alicerça a nossa fé e nos conduz a uma vida autêntica e comprometida com os ensinamentos do Senhor Jesus. Aleluia! Molda o nosso caráter. É através do discipulado que o nosso caráter é trabalhado. E Deus desenvolve em nós o caráter de Cristo. Esse trabalho é feito através do discipulado. É o processo que leva a essa transformação. Alicerça a nossa fé, dá-nos base bíblica que sustenta a nossa fé. Quando o cristão não é discipulado, ele pode estar na igreja, pode ter muitos anos de vida cristã, mas não vai ter base bíblica, não vai ter estrutura. Aqui é a importância do discipulado. E leva-nos, efetivamente, a uma vida autêntica e comprometida com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como discípulos de Jesus, somos chamados a aprender com Ele e a ensinar o que Ele ordenou. Esse chamado é contínuo, não se limita ao tempo, mas permanece até a sua volta. Eu aprendo com Cristo e aquilo que eu aprendo eu vou transmitir aos outros, de modos que sejam idôneos também para transmitir aos outros e sucessivamente. E a cadeia continua. O discipulado cristão, portanto, é mais do que uma tarefa. É a essência de uma vida comprometida com Cristo, sendo transformado por Ele e capacitado a transformar outros. O discipulado não busca formar servidores de uma instituição ou de líderes denominacionais, mas seguidores de Jesus que influenciam o mundo com amor e a verdade do Evangelho. Amados irmãos, existem algumas denominações, eu não vou citar nomes aqui, onde faz um esforço de fazer as pessoas todas parecidas, na forma de falar, a forma de pregar, e faz um esforço neste sentido. O discipulado cristão, discipulado bíblico, está relacionado a Cristo, tem a ver com Cristo. As pessoas devem ser parecidas a Cristo. Aleluia! O discipulado não deve ser forjado na perspectiva da denominação, mas deve ser na perspectiva bíblica. Aleluia! Amém. Muito mais do que nos moldarmos à denominação, nós devemos estar moldados no caráter de Cristo. Aleluia? Amém. Quanto à estrutura do sistema de discipulado a nível da igreja, o primeiro elemento que nós vimos é o Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós, no trabalho de discipulado, vamos ter em conta que o nosso Mestre, quem é? Jesus Cristo. Nós vamos vincular as pessoas que nós discipulamos, que nós treinamos, a Jesus Cristo. Aleluia? Mas depois tem também outro elemento, que é o discipulador. Quem é o discipulador?
alguém que tem uma vida comprometida com Cristo, porquanto viveu e vive o processo de transformação em Cristo Jesus. Para nós discipularmos os outros, primeiro, temos de ter uma vida comprometida com o Senhor Jesus. E esse comprometimento leva-nos necessariamente a uma experiência, a um processo de transformação em Cristo Jesus. Portanto, se você ainda não foi transformado, você não vai ajudar o outro a experimentar essa transformação. Aleluia? Amém. Quer dizer que nós temos, primeiramente, de buscar a transformação de Deus nas nossas vidas, para depois podermos contagiar, aleluia, aos outros. Para depois ajudarmos os outros a viverem também essa experiência. Glória a Deus. Amém. Não estamos aqui a falar de transmitir conhecimentos livrescos. Você leu e transmite. Não. Tem de ser algo que você experimentou, que você viveu. Aleluia. Amém. E você vai ajudar o outro também a experimentar e a viver. Glória a Deus. Amém. Portanto, amados irmãos, antes de ensinarmos aos outros a não mentir, vamos procurar nós, primeiramente, viver em verdade. Aleluia. Amém. Antes de instigar o outro a orar, vamos primeiramente cultivar essa prática, essa vida de oração. Isso é o discipulado. O discipulador é essa pessoa comprometida com Cristo, essa pessoa que viveu e vive um processo de transformação em Cristo Jesus. Assim, essa pessoa está capacitada para ajudar os outros, para também conhecerem e experimentar a transformação que há em Cristo Jesus. Portanto, o discipulador é um discípulo de Jesus que faz outros discípulos. Aleluia! O discipulador é um imitador de Cristo que gera outros imitadores de Cristo. Amados irmãos, cada um de nós aqui nessa sala deve ser um discípulo de Jesus que vai gerar outros discípulos de Jesus. Aleluia? Amém. Cada um de nós aqui nessa sala deve ser um imitador de Cristo que vai forjar outros imitadores de Cristo. Isso é ser discipulador. Amém? Amém. E o discípulo é o novo convertido, é aquela pessoa que é alvo desse trabalho do discipulado. As fases do discipulado, amados irmãos, podemos incluir já aqui a evangelização e depois a fase inicial. O trabalho de evangelização deve ser uma evangelização responsável. Eu chamo de evangelização responsável aquela evangelização em que o cristão fala de Jesus para alguém, leva o evangelho para alguém, mas depois se preocupa em cuidar desta pessoa. O novo convertido é um bebê na fé. O bebê é dependente, não se alimenta sozinho. E podemos fazer uma comparação com o bebê humano mesmo, natural. O bebê recém-nascido é completamente dependente da sua mãe. Se a mãe deixar de amamentar, vai morrer, não vai resistir. Portanto, quando nós evangelizamos alguém, quando nós levamos alguém para a igreja, a permanência dessa pessoa em Cristo depende em grande medida do acompanhamento que ela vai ter, do cuidado que vai receber. Aleluia? Amém. Portanto, o discipulado começa com essa evangelização. É levar a pessoa para Cristo, mas depois cuidar dessa pessoa.
acompanhar essa pessoa, de modo que essa pessoa não deixe de ir aos cultos. Influenciar positivo essa pessoa a ler a Bíblia, a orar, a experimentar, a ter uma experiência com Deus. E depois tem a fase inicial, onde os novos crentes começam a aprender os fundamentos da fé. Amados irmãos, nós temos aqui os manuais de apoio para o nosso trabalho de discipulado. E o seu conteúdo são as doutrinas rudimentares da fé cristã. O conteúdo desses manuais, eu vou começar do manual de discipulado 1. Aqui está o ABC da palavra de Deus. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Portanto, é a fase inicial. O novo convertido é instruído nessas verdades, as mais básicas, as mais elementares, as mais rudimentares. Aleluia? Amém. E as lições que nós temos aqui no Manual de Discipulado 1 foram compiladas pensando no novo convertido. Amém? Importa dizer mais. No decorrer das duas primeiras fases, é esperado que ocorram na vida do discípulo, do novo convertido, os eventos da conversão e do batismo nas águas. Ao longo do processo em que se estuda o Manual de Discipulado 1, e o seu conteúdo foi preparado nessa perspectiva, é expectável, espera-se que o novo convertido venha a experimentar efetivamente a conversão, venha a se converter mesmo. Não seja apenas um frequentador da igreja, mas seja alguém que se converte efetivamente. Aleluia? Okay. E venha a ser batizado, pelo menos até o final do estudo do conteúdo do Manual de Discipulado 1. Aleluia? Okay. O fim da fase da iniciação é encerrada com um retiro espiritual ou vigília voltada à ruptura com o passado e quebra de maldições. Assim se fecha o primeiro ciclo do processo de discipulado. Amados irmãos, há pessoas que, enquanto estiveram no mundo, frequentaram casas de quimbanda, vem de uma família que tem pactos, coisas assim semelhantes. É importante que, depois da pessoa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, depois da pessoa passar a frequentar a igreja, passe por um período, um processo de ruptura com o passado de trevas. Aleluia! É necessário haver uma ruptura. É necessário fazer um trabalho de quebra de maldição. Há pessoas que frequentam a igreja há muito tempo, mas continuam presas em coisas do passado, porque esse trabalho não foi feito. Portanto, amados irmãos, o que nós queremos fazer deverá ser prática periodicamente, de 3 em 3 meses, mais ou menos. Vamos definir aqui como é que vamos caminhar. Todos aqueles que frequentarem, que forem submetidos, que forem acompanhados nessa fase inicial do discipulado, o departamento de ensino vai organizar, já tivemos isso, uma primeira experiência, vai organizar isso, será regular. Um retiro ou vigília, dependendo das condições que forem possível criar, com esse objetivo de ruptura com o passado, de quebra de maldições.
Nesse retiro irão para lá todos os novos convertidos, todos aqueles que saíram do mundo e vieram para a igreja e não tenham passado ainda por esse processo, por essa experiência. Aleluia! É fundamental, é importante. Portanto, nós vamos considerar daqui em diante, vamos dar o tiro de largada, em que cada um de nós vai ter esse período para discipular alguém. E nós vamos fazer aqui um compasso, vamos definir aqui um período para organizar este retiro. O retiro de ruptura com o passado de trevas. Ruptura com o mundo, com as obras mortas. Quebra de maldições. Quer dizer que a fase inicial do discipulado, é selado, termina justamente com este retiro. Quem já teve o privilégio de participar num retiro de quebra de maldições, de ruptura com o passado? Levanta a mão. Portanto, amados irmãos, nós vamos organizar. E é muito importante. Porque há muita gente que está na igreja, mas está preso a muita coisa. E precisa passar por essa experiência. Aleluia? Portanto, amados irmãos, o primeiro período é esse. É estudar o conteúdo do manual de discipulado 1. Está aqui. Nós trouxemos manuais, mas parece que todos acabaram. É isso, pastor? Sim. Vamos ver se amanhã conseguimos ter. Será que é possível? Estão fechados. Mas nós vamos colocar à disposição. O objetivo, amados irmãos, é que cada membro da comunidade evangélica tenha o seu manual. Também vamos disponibilizar em formato digital. Nós já disponibilizamos e vamos continuar a disponibilizar nos grupos. Você pode ter no seu telefone, mas ter o físico é muito importante. Aleluia? Está no preço de 2.500 kwanzas. Nós procuramos produzir de forma a mitigar o custo, tornar o mais acessível possível. Aleluia? Depois tem a fase de crescimento. Envolve um aprofundamento no conhecimento bíblico, na aplicação prática dos ensinamentos. Nessa fase, trabalha-se com o discípulo no fortalecimento dos conhecimentos bíblicos, em cultivar o caráter cristão, no exercício dos dons espirituais. Usa-se como material de apoio o manual de discipulado 2. Amados irmãos, o manual de discipulado 2, no seu conteúdo, sobretudo na parte final, nós vamos encontrar aqui conteúdos relacionados aos dons, aos frutos do Espírito. O fruto do Espírito tem a ver com o caráter, trabalhar o caráter do cristão. E também falamos sobre os dons do Espírito, conhecer os dons espirituais, exercitar os dons espirituais, conhecer que dons é que tem e começar as primeiras experiências com Deus. Aleluia? É o que em que se centra o estudo do manual do discipulado 2. E o discipulado continua, amados irmãos. O discipulado não termina com o estudo do manual do discipulado 1 e o discipulado 2. Depois disso vem a fase da multiplicação, em que o discípulo é incentivado a frequentar, a participar no curso de obreiros. O curso de obreiros serão ministrados a nível das igrejas regionais. A nível central, nós vamos formar os formadores. E cada igreja regional vai organizar o seu
curso de obreiros. Vamos ter sessões de formação geral, em conjunto, mas o essencial do trabalho deverá ser feito a nível das igrejas regionais. Quer dizer que o discipulado continua com o curso de obreiros. Aleluia! Amém. Mas não termina ali. O discipulado depois continua. A pessoa vai, o cristão vai para a escola de treinamento ministerial. E assim sucessivamente. O discipulado é uma vida. O discipulado é contínuo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia? Amém. Ao terminar o estudo do Manual de Discipulado 2, nós organizamos também um retiro ou uma vigília, que nós designamos Noite de Pentecostes. Neste retiro, nesta vigília, nós buscamos em Deus que as pessoas tenham uma experiência com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é algo que pode ser programado pelo homem. Quem batiza é Deus, é o Espírito Santo. E Deus é que sabe o local, a hora, a circunstância que vai batizar. Entretanto, nós devemos ansiar esse batismo, devemos ansiar essa experiência. E a igreja, enquanto estrutura organizada, deve criar condições para propiciar ambiente para que isso aconteça. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Amém. Então, portanto, a fase do crescimento, que é a fase 2 do discipulado, o material de apoio é o Manual de Discipulado 2, que ele termina com um retiro também. Todos que participam deste retiro. Terminado este retiro, essa pessoa está incentivada, o crente está incentivado para servir a Deus, para fazer a obra do Senhor. E então é motivado, é impulsionado, é incentivado a frequentar o curso de obreiros. Portanto, amados irmãos, resumidamente, é esse o processo, o sistema que nós queremos seguir para o discipulado a nível da igreja. Eu queria fazer aqui, resumidamente, com os irmãos e vamos ter isso presente. Vamos começar o discipulado evangelizando. Vamos começar o discipulado trabalhando com os novos convertidos, aqueles irmãos novos na igreja, sobretudo aqueles que você evangelizou. Seja você um discipulador, trabalhe com ele. Aleluia! Amém. Vamos começar a estudar com eles o conteúdo do Manual de Discipulado 1. Mas não é só, amados irmãos, estudar com ele esse conteúdo. É incentivar ele a frequentar a igreja. Se a pessoa que você está a discipular não aparecer no domingo, você deve ficar preocupado e procurar saber por que ele não apareceu. Aleluia. Aliás, você deve ir à busca dele e levá-lo ao culto. Amém, irmão? Amém. Deve incentivá-lo a participar das atividades da igreja. Deve caminhar com ele. Deve incentivá-lo. Amados irmãos, o discipulado não se resume no estudo bíblico. O discipulado é companheirismo. Você deve andar com ele, deve apoiá-lo. O discipulado é diferente de célula familiar. O discipulado é andar junto. Por exemplo, qual é o local onde você vai estudar o manual de discipulado 1 com a pessoa que você vai discipular? Quem tem noção? Quem pode dar um exemplo do local para estudar o manual de discipulado 1? Ou 2, seja o que for. Casa. Como? Em casa do que discipulado. Na casa do que? Você pode ir ao encontro dele em casa dele. Se o culto, por exemplo, na quarta-feira, começa às 18, vocês podem combinar para chegar às 17 e juntar algumas cadeiras e vocês estudarem juntos a palavra. Aleluia!
Quer dizer que o discipulado pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito na igreja, pode ser feito em sua casa, pode ser feito na casa da pessoa que você está a discipular. Assim como os TJs marcam para dar estudo para alguém, você deve fazer isso. Mas o objetivo é vincular a pessoa a Cristo. Essa pessoa deve, aleluia, congregar. Essa pessoa deve vincular-se em aliança com Cristo Jesus. E depois de terminar o estudo do Manual de Discipulado 1, fique atento quando nós convocarmos a igreja para o retiro de ruptura com o passado de trevas, quebra de maldições. Você vai incentivar a pessoa que você está a discipular a participar. Homem, você vai com ele. Aleluia! Isso será muito importante. Depois dessa fase, você vai começar a estudar com ele o conteúdo do Manual de Discipulado 2, tendo terminado quando marcarmos o retiro para essa experiência com o Espírito Santo, dos dons e tudo mais, a manifestação dos dons, o exercício dos dons, convida ela a participar. Amados irmãos, o Espírito Santo ele distribui na igreja dons. O que nos falta como cristãos é exercitar esses dons. Muitos de nós têm dons, mas os dons estão onde? Estão enterrados. Aquele que estudou o conteúdo do Manual de Discipulado 2 está preparado para desenterrar os seus dons e começar a exercitar os dons. Aleluia! Amém. Para depois surgirem os dons ministeriais. Primeiro são os dons do Espírito e depois vão surgir os dons ministeriais. Então, de uma forma resumida e muito simples, amados irmãos, são essas as fases do discipulado que nós queremos implementar. Ela continua. Depois do 2, vamos entrar para a formação de obreiros. Depois para a formação ministerial. Aleluia! Amém. E quem cumprir tudo isso sem queimar etapas, vai ser um cristão maduro na fé. Amém. Aleluia! Amém. Vai estar em condições de, com propriedade, exercer o ministério. Amém, irmãos? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Eu consigo ver o rosto dos irmãos a pedir clemência, mas também já terminamos. Aleluia? Amém. Amanhã vamos estar aqui às 9 horas. Aleluia? Com o objetivo de terminarmos mais cedo também. Aleluia? Amém. Sim, amados irmãos, pastor Moisés pede só para nós ficarmos mais uns minutinhos, porque vai-se fazer a apresentação do orçamento do edifício administrativo que estava-se construído lá atrás. Penso que é de conhecimento de todos os líderes, pastores, diáconos e obreiros, que há tempos nós estivemos aqui e uma das coisas que ficou é a questão do orçamento. Então, hoje vai-se fazer essa apresentação e este é o momento. Sim, pastor, por favor. Graças a Deus, irmãos. Ok. Enquanto o irmão Dani vai preparar aqui o aparato para a apresentação, eu gostaria de chamar a atenção aos pastores que estão aqui, líderes, quanto ao evangelismo. Nesse contexto, o Ministério Provincial do Evangelismo convoca todos os líderes e com líderes dos departamentos regionais para uma